Senhoras e senhores, dando continuidade aos trabalhos para a apresentação do painel 1, avaliação e gestão dos riscos de feminicídio. Primeiro tema, avaliação de risco de violência doméstica e de feminicídio. Compõe a mesa, como coordenadora, Sua Excelência a Senhora Conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Daldice Santana, e como painelista, a psicóloga do Núcleo de Prevenção e Assistência a Situações de Violência da Superintendência da Região de Saúde Sul, da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal, doutora Marcela Novaes Medeiros. Bom, gente, renovando meus agradecimentos, eu peço a atenção dos senhores. Nós vamos começar o primeiro painel, está um pouquinho atrasado, mas a gente vai tentar recuperar o atraso, o espaço de fala de todos durante esse evento. O foco, a questão central desse evento é justamente o desdobramento da Lei Maria da Penha, da Lei do Feminicídio também, para darmos eficácia, darmos o máximo de eficácia a esses instrumentos de proteção à mulher pela prevenção. É importante não apenas termos o aspecto abstrato, mas termos também a concretude dessas ações, e essas ações elas vêm por uma fundamentação teórica. Esse questionário, cada um deles, cada um dos questionamentos, cada um dos fatores tem uma fundamentação teórica que nós vamos, durante esse evento, dar visibilidade, dar conhecimento aos senhores, para que nós possamos, enfim, ter instrumento que nos torne mais seguros para um encaminhamento ou para uma gestão desses riscos que normalmente estão por trás, que leva à violência. Eu vou passar de imediato à professora Marcela, que nos ajudou na construção desse formulário. Então, nenhuma pergunta daquelas que estão ali foram tiradas do nada, foram tiradas pelo achômetro, não tem achômetro, tem ciência, tem pesquisa por trás de cada questionamento. Foi falado no painel, na abertura, que nós caminhamos juntos para a elaboração desse formulário, temos um ponto de divergência dele, tão somente com relação à questão da mensuração deste risco. Nós não temos tabulação pelo seguinte: o fator que pode indicar o risco, ele tem que ser fundamentado e não medido com 1, 2, ou 3, ou 4. Então, o juiz, quando diante desse formulário, com outros instrumentos, que isso não substitui, ele dará a sua decisão fundamentada para controle do advogado e para o controle que terá a sua liberdade restringida. Tá? Eu quero só dizer para os senhores e agradecer a presença aqui maciça dos policiais, sem nenhum demérito dos magistrados, é que os senhores não têm farda. Eles têm farda e eu consigo identificar melhor. Quero dizer que os senhores são bem-vindos e não tem hierarquia nessa política. Todo mundo é importante. Cada vida que cada um proteger, não tem hierarquia. Então, os senhores são tão importantes quanto o Ministério Público, quanto a Defensoria, quanto aos magistrados. A importância não vem que, às vezes, ela está no primeiro contato, às vezes ela pode estar no último, depende do caso. Então, todos são importantes, não há hierarquia,
Então, seja muito bem-vindo. E os colegas, eu dou bem-vindo. Obrigada. Eu passo a palavra à professora, né? Na jornada, nós já descrevemos o papel de cada um, claro, resumido, e eu vou pedir licença, professora, né? Que a gente já indicou, já leu, ainda que resumido, o seu histórico curricular, é extremamente conhecido, é extremamente valioso, e eu passo logo de imediato a palavra a Vossa Excelência. Pode, fica à vontade. Bom dia a todos e todas. Fico mais à vontade falando em pé e acho que para todo mundo fica mais fácil também de me visualizar a minha apresentação. Eu sou pesquisadora, sou mestre e doutora em Psicologia Clínica e Cultura, e desde o início da minha formação como psicóloga tenho me dedicado no atendimento de pessoas em situação de violência, crianças, adolescentes, mulheres e homens, e também tenho me dedicado à pesquisa de dimensões que são relevantes para o enfrentamento da violência contra a mulher. E uma dessas dimensões importantes é a compreensão dos riscos relacionados à reincidência e letalidade em casos de violência contra a mulher. E são algumas das reflexões que foram gestadas ao longo desse meu estudo que eu gostaria de compartilhar com os senhores e senhoras nesse momento. Bom, enquanto a apresentação é projetada, já começa a minha fala falando da importância do estudo e identificação dos fatores de risco no contexto de violência contra a mulher. A violência doméstica contra a mulher ainda é um dos problemas preocupantes e relevantes na nossa atualidade. Por quê? Porque as taxas permanecem teimosamente consistentes no Brasil e no mundo. Mesmo com os nossos avanços institucionais e legislativos em prol da proteção das mulheres, nós ainda encontramos entraves para a garantia da segurança da integridade física e psíquica dessas mulheres. E, frente a isso, precisamos compreender que diversas são as manifestações de violência contra a mulher, e manifestações que envolvem desde uma manipulação afetiva, uma dilapidação do patrimônio, violências psicológicas diversas, privação da liberdade, até a morte de mulheres como o pior desfecho numa situação de violência doméstica, com a morte da mulher e também com a possibilidade da morte dos parceiros, né, com feminicídio seguido de suicídio. A minha apresentação não está nessa tela. Alguém do cerimonial que possa identificar a palestra, professora? Já comecei a falar porque eu fiquei preocupada com o tempo, mas estou fazendo uma pausa porque eu estou vendo que não está ali a minha apresentação. Na primeira pasta, jornada. Isso, agora sim. Acho que os slides ajudam a acompanhar o raciocínio, a sintetizar algumas falas. Bom, considerando, então, que eu já falei dessa relevância, né, de dedicarmos tempo para compreender dimensões relacionadas à violência contra a mulher, entender esse contínuo, né, que, quando pensamos em feminicídio, estamos falando de uma linha de atos de violência que pode chegar no ápice dessa violência letal, que é o feminicídio, e que, quando pensamos, então, na violência doméstica e no feminicídio, precisamos compreender que o feminicídio ele está frequentemente associado a um ciclo de violência doméstica, a violências anteriores, sendo, então, o ápice. Temos casos, sim, existem casos onde não temos um longo histórico de violência física anterior ao feminicídio, mas, com frequência, há um histórico de algum tipo de violência.
Diversos estudos nacionais e internacionais corroboram essa percepção de que a violência doméstica está associada a diversas manifestações de violência, e uma delas é o feminicídio. Temos vários estudos internacionais, a Jacqueline Campbell, McFarlane, dentre outros pesquisadores, que demonstram que, em diversos países do mundo, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Portugal, que entre 70% a 80% das mulheres que foram mortas pelo parceiro íntimo sofreram algum episódio de violência física prévia antes dessa violência letal. No Brasil, isso não é diferente. Temos um estudo relevante que foi realizado no ano de 2015, no qual foram estudados 34 casos de feminicídio de diversos estados brasileiros, Pará, Mato Grosso, Minas Gerais, dentre outros. E, no estudo desses casos, os 34 casos, em 18 deles, aconteceram episódios de violência física e violência física que não havia sido denunciada, as mulheres não haviam acionado nenhuma instância de proteção em busca de punição, em busca de assistência em decorrência de violência física. Todavia, isso não exclui a importância de olharmos para o que estamos fazendo com as mulheres que já buscam atendimento na rede de proteção e enfrentamento à violência contra a mulher. Temos um outro estudo internacional muito relevante na área, do Castanho, que demonstra que muitas mulheres que foram mortas pelo parceiro íntimo no Brasil, Portugal e outros países, elas haviam procurado sistema de saúde, sistema de justiça, sistema socioassistencial em busca de ajuda e, independente dessa busca de ajuda, elas foram mortas pelo parceiro íntimo. Então, frente a essa constatação de que o feminicídio, que a violência letal está associado a um ciclo de violência doméstica, violências anteriores, sejam físicas ou psicológicas, e a esses dados que mostram que muitas mulheres, mesmo já inseridas no sistema de proteção, sofrem novas violências e, muitas vezes, violência letal, nós precisamos de debates como esse, que estamos realizando hoje, para pensar como podemos aprimorar as nossas estratégias de punição, de proteção em casos de violência contra a mulher. E, nesse contexto de debate, eu destaco 3 perguntas que são essenciais para nós que atuamos nesse enfrentamento à violência contra a mulher, e perguntas que estão em voga não só no Brasil, mas em contextos de pesquisa e intervenção em casos de violência contra a mulher em outros países. E quais são essas perguntas? A primeira delas é como podemos avaliar e chegar a um julgamento mais seguro do risco de reincidência, pensando em reincidência de diversas violências, como podemos estimar o potencial de letalidade do risco e como podemos reduzir o risco ou eliminar totalmente o risco de uma nova violência, inclusive de uma violência letal. Frente a isso é que cresce a importância de estudarmos e compreendermos o que é identificação de risco, o que é uma avaliação de risco e desenvolvermos estratégias adequadas ao nosso contexto de trabalho. Frente a isso, precisamos destacar um ponto que todas as mulheres que vão buscar ajuda na rede de enfrentamento à violência contra a mulher, elas estão em alguma condição de perigo. Mas nós podemos diferenciar qual é o grau de perigo em cada situação. Uma mesma situação ela pode envolver riscos diferentes, dependendo ali das estratégias adotadas pelos sistemas de proteção e pelo contexto em que a mulher e o autor estão inseridos. Então, um exemplo disso, uma mulher que tem um companheiro violento, ela está em situação de risco? Tem o risco ali envolvido dela sofrer uma nova violência? Sim, tem risco, eu não posso dizer que o risco é ausente. Mas se esse companheiro ele tem um comportamento controlador, ciumento, tem fácil acesso à arma de fogo, o risco é aumentado. Se ele, com todos esses elementos, ainda ameaça a mulher e não é adotada nenhuma medida de proteção, como, por exemplo, ele entregar a arma dele à polícia, esse risco aí é muito mais aumentado. Então, nós precisamos identificar quais são as situações relacionadas a risco em cada contexto e pensar quais são as medidas de proteção que podem ser adotadas pelos diversos profissionais que compõem
a rede de enfrentamento, de forma a separar quais são as situações de risco iminente, de risco de risco aumentado de uma violência letal, de outras situações que não envolvem esse risco, mas lembrando que toda situação de violência contra a mulher exige uma medida de gestão de risco, porque ali sim um risco envolvido. Essa investigação e análise desses riscos envolvidos em situação de violência contra a mulher é definido na literatura por esse termo, avaliação de risco de reincidência e de feminicídio. E esse processo de avaliar riscos, ele envolve um registro detalhado de informações junto a vítimas, autores, documentos, processos, boletins de ocorrência, registros médicos, registros de atendimentos psicossociais, entrevistas, se possível, com pessoas do contexto, de forma a obter o máximo possível de informações sobre o caso, sobre o contexto, para subsidiar a tomada de decisão. Avaliar risco ela é uma tarefa que ela é útil para a proteção da mulher, é útil para embasar as nossas ações, as nossas decisões frente ao caso, e também é útil para subsidiar as ações de intervenção junto aos autores de violência contra a mulher. Tratar todos os casos de violência contra a mulher como um caso de extremo perigo não é útil, nem para nós profissionais, nem para as pessoas envolvidas nesse contexto, né, vítima, autor e filhos. Temos alguns estudos internacionais que demonstram que, quando a mulher recebe uma medida de proteção que ela é excessiva no sentido de que não seria necessária para diminuir o risco naquele caso, muitas vezes aquela mulher ela deixa de acionar o sistema de justiça numa outra situação, em um outro contexto. Então, ela, por exemplo, é encaminhada para casa-abrigo, e é um caso que não é um caso de risco de feminicídio. Ela tem a liberdade dela restrita, a alteração da rotina dela e dos filhos modificada de uma forma desnecessária, e, frente a isso, caso aquela mulher, em um outro contexto, né, com outro companheiro, enfim, em uma outra situação, ela necessite de intervenção do Estado para garantir a sua proteção, essa mulher muitas vezes deixa de procurar assistência com medo de receber uma medida drástica. Outro ponto que precisamos considerar é que, se a gente trata também todos os casos como um caso de extremo perigo, isso é muito oneroso e nós não temos pernas e braços para isso. Se eu for tratar todos os casos como de extremo perigo, não teremos profissionais suficientes para, por exemplo, oferecer um atendimento psicossocial de emergência, não teremos a possibilidade do acompanhamento mais de perto da polícia, daqueles casos por meio do policiamento orientado, não teremos, enfim, não temos recursos para oferecer as medidas drásticas para todos. Isso é muito oneroso e, além de ter um impacto para a vida da vítima e dos filhos. Avaliar risco, né, identificar esses riscos e fazer um prognóstico é uma tarefa que não é simples, ela é uma tarefa difícil e que envolve o diagnóstico das características que estão associadas à possibilidade de reincidência. Quando eu falo de avaliar risco, estou falando, então, de uma coleta sistemática de informações, junto a autores, vítimas, como já disse, e não é uma técnica determinística. Então, eu não vou determinar, com certeza absoluta, com 100% de chance, que um autor vai reincidir ou não. Mas eu posso, a partir da identificação sistemática de elementos que estão associados à probabilidade de reincidência para determinada população, afirmar qual é a probabilidade de ocorrer uma reincidência. É uma técnica que não deve substituir outros tratamentos já dispensados a vítimas e autores. Quando avalio o risco, eu não vou substituir, então, outras medidas, como o registro do boletim de ocorrência, como a avaliação socioeconômica, como o atendimento psicossocial, como o deferimento de medidas protetivas que são adequadas para aquele caso. Então, é uma técnica que ela é complementar ao trabalho que já fazemos com as vítimas, autores e outras pessoas envolvidas.
E para que possamos garantir a eficácia da avaliação de risco, nós devemos fundamentar as nossas técnicas com base em pesquisas empíricas, com pesquisas baseadas em evidências, como a literatura internacional diz. Então, o que isso significa? Significa que a probabilidade de que uma avaliação de risco ela tenha o seu resultado acertado, ela realmente meça aquilo que se pretende medir, ela aumenta quando a minha avaliação ela passa por estudos que são estudos empíricos, estudos dos fatores de risco que são adequados àquela população. Então, o que é risco para uma população pode não ser para outra. E esse estudo psicométrico, né, dos fatores de risco é extremamente importante para que o resultado da avaliação de risco seja baseado em uma métrica. Então, quando eu penso em avaliação de risco, eu devo levar em consideração que é necessário que sejam feitos estudos que compreendam o que é risco para aquela população, e se o meu julgamento for baseado em uma métrica, em um score que diga 10 fatores de risco e tais fatores de risco, quando presente sim no número 10, 15, isso é risco extremo, que seja feito um estudo anterior para aquela população, porque o que é risco em um contexto pode não ser para outro. Então, precisamos desenvolver estudos que fundamentem as nossas técnicas, estudos tanto sobre o que é risco, sobre estratégias de avaliação de risco, desenvolvimento de entrevistas, a capacitação de profissionais, e se formos utilizar algum parâmetro psicométrico, que esse parâmetro seja um parâmetro obtido a partir de um estudo para a população aonde vai ser aplicado aquele instrumento. Estou aqui falando de fatores de risco, identificação de fatores de risco, e acho importante trazer uma definição sobre o que é isso, o que eu estou chamando de fatores de risco. Os fatores de risco, eles são aqueles elementos relacionados ao indivíduo, ao contexto social, ao ambiente em que as pessoas vivem, que vão aumentar a probabilidade de acontecer um ato violento. Fator de risco não é necessidade da vítima, não é necessidade do autor. São alguns elementos que, quando aparecem no contexto, vão aumentar a possibilidade de ocorrer um ato de violência. Qual é a lógica nesse olhar para os fatores de risco? É que a concorrência de fatores contribui para o aumento do risco. Então, quanto mais fatores de risco ocorrerem juntos, maior o risco envolvido. E lembrando que alguns estudos internacionais trazem a existência de alguns fatores que são críticos, que, mesmo ocorrendo isoladamente, estão associados ao risco de violência grave ou letal. Existem alguns fatores de risco que são mais difíceis de serem modificados por meio de uma intervenção profissional e ao longo do tempo, e existem fatores de risco que são mais fáceis de serem modificados. A nossa prática profissional ela deve estar focada nesses dois fatores, mas, em especial, os fatores dinâmicos, que são esses fatores que podem sofrer a maior modificação, né, se modificam mais facilmente a partir da nossa intervenção. Né? E exemplos disso. Um fator que ele é estático, que ele é mais difícil de ser alterado pela nossa intervenção, é, por exemplo, o comportamento violento prévio, as características pessoais. E fatores dinâmicos, que são aqueles mais fáceis de alteração, são aqueles fatores que se modificam com mais facilidade. Não quer dizer que um fator como uma característica pessoal não possa modificar, mas, por exemplo, uma característica pessoal, a dependência emocional. Essa dependência emocional ela pode estar relacionada com a idade, com a falta de maturidade. A partir de uma intervenção psicossocial, isso pode ser alterado. O sujeito pode desenvolver habilidades cognitivas e emocionais e superar essa dependência emocional. Mas existem outras características, como, por exemplo, o comportamento violento prévio, né, a ocorrência de violência física prévia, isso, pela minha intervenção, não vai modificar. Então, precisamos nos atentar para a existência de vários fatores, que alguns deles não teremos mais dificuldade, mas precisamos olhar para a existência de todos esses fatores. Quando eu penso em risco pensando no risco de reincidência e risco de feminicídio, devo lembrar que
Nem todo fator de risco de reincidência é fator de risco de feminicídio, são dois conceitos diferentes. Então, quando eu penso no feminicídio, o feminicídio ele está associado a um contínuo de violência, a uma linha, pode ser o ápice de uma violência doméstica, mas para eu falar que existe um risco de feminicídio, eu preciso pensar demarcar uma intenção de matar, demarcar uma letalidade naquele caso. Então, embora possa haver sobreposição de alguns indicadores de possibilidade de reincidência de violência, de uma outra violência que não feminicídio, existem alguns fatores bem específicos que estão associados ao feminicídio. Gostaria de apresentar e fazer uma breve discussão sobre quais são esses fatores de risco que estão relacionados ao feminicídio. Embora a minha apresentação aqui, vou focar nesses fatores de risco de feminicídio em virtude do tempo, já me avisaram que tem mais 12 minutos. Isso não quer dizer que a nossa avaliação de risco não deve englobar outros fatores, que são os fatores que estão relacionados só à reincidência. Mas, como há uma confusão nessa sobreposição de fatores, faço a escolha aqui por destacar esses fatores de risco que estão relacionados ao feminicídio. O primeiro fator que apresento é a violência física prévia e o escalonamento da intensidade dessa violência física prévia. Diversos estudos nacionais e internacionais têm apontado, então, que a violência física prévia, mesmo quando ocorre isoladamente, é um fator de risco para feminicídio, e devemos ter um olhar atento e considerar especialmente algumas violências físicas, que são as violências consideradas como mais graves, como a agressão na gestação, ou no período pós-parto, 18 meses até depois do parto, as tentativas de estrangulamento, enforcamento, violência sexual, violência com o uso de arma branca ou de fogo. Quando eu digo que precisamos olhar para essas violências, não quer dizer que outras violências não estejam associadas a risco de reincidência de feminicídio. Mas os estudos demonstram que violências graves, como essas que eu citei, são aquelas que estão associadas ao alto risco de feminicídio. Quando não há, naquele caso, uma violência física prévia, o escalonamento dessa violência com a ocorrência dessas violências graves, não devemos desconsiderar a possibilidade de haver um risco de feminicídio no caso. Quando ausente a violência física, vamos avaliar a ocorrência e o escalonamento de outras violências, que são as violências psicológicas graves, como privação de sono, tortura, ameaça com arma e o stalking. Então, dois elementos importantes: considerar escalonamento da violência física e ocorrência dessa violência física prévia, e, quando ausente isso, também olhar para a violência psicológica escalonando. Destaco aqui o stalking, que é uma das violências psicológicas que eu citei e que ainda causa muita confusão do que é isso. O stalking é uma violência que engloba vários comportamentos reiterados de assédio, de perseguição, por meio de tentativas de comunicação, vigilância, monitoramento. Então, olhar o celular, seguir até o trabalho, enviar mensagens insistentes, fazer ligações, tentar um contato insistente quando a vítima demonstra que não quer aquele contato. E esse comportamento, o stalking, ele isolado parece não ser um bom preditor de feminicídios. Estudos internacionais demonstram que, isoladamente, não é um bom fator para diferenciar a reincidência do feminicídio, mas que é um fator que assume uma grande relevância quando associado a outros fatores de risco, como ameaça de morte, ideação suicida, violência física prévia e a ocorrência de outras violências bizarras, que são aquelas violências que nem nós profissionais, nem as mulheres esperam que aconteçam, como uma violência contra um animal, para prejudicar a mulher, enfim, essas violências graves, extremas e bizarras. Outro fator de risco importante para a compreensão do feminicídio é a tentativa de separação ou a separação. Esse fator ele é um evento crítico e que ele assume importância a curto prazo, e quando eu digo curto prazo, é logo após a tentativa, até 1 ano desse incidente, e a separação ela é um evento estopim com frequência para o escalonamento da violência ou para o início de violências graves. Precisamos considerar que
a separação ela é um alerta, devemos ter um alerta maior quando ocorre a separação, e o autor demonstra não aceitar essa separação, iniciando comportamentos de stalking, agredindo a mulher após essa separação, ou agredindo as pessoas que estão tentando ajudar a mulher a se separar. E é um fator também que assume uma maior relevância nesse contexto quando a mulher inicia um novo relacionamento amoroso. Então, na gestão de risco, devemos considerar todos esses elementos e orientar a mulher também para que ela esteja ciente de que a separação não é necessariamente o fim do ciclo de violência, mas pode sim estar associado ao aumento da intensidade dessa violência. Com relação ao transtorno mental, acho importante destacar nesse momento que a associação entre transtorno mental e violência e feminicídio ela não é direta. Não estou aqui dizendo que toda pessoa que tem um transtorno mental é extremamente violento, os estudos não demonstram isso, mas precisamos considerar que indivíduos com determinados sintomas, como sintomas psicóticos, com diagnóstico ou não de um transtorno, eles têm uma maior probabilidade de cometer violências em geral. Se esse homem ele já comete violência contra a sua companheira, provavelmente ele pode cometer uma violência contra a sua companheira, caso tenha um surto, caso esses sintomas se intensifiquem. Então, precisamos levar em consideração, sim, determinados adoecimentos mentais como fator de risco. Além disso, homens com perfis disfórico limítrofe e com perfis antissociais, eles possuem uma maior dificuldade de vinculação e tendem a ter reações mais agressivas frente a uma separação real ou ameaça, apresentam mais paranoia, ciúme patológico e outras características limítrofes esquizoides que estão associadas à violência em geral. E caso ele já tenha esse comportamento violento prévio com a companheira, vai aumentar o risco nessa situação. Com relação à saúde mental, precisamos também levar em consideração que a ideação, o desejo de morte, está relacionado ao risco de feminicídio, especialmente se for acompanhado de ameaças de morte. Quando o homem diz claramente que tem esse desejo de morrer, ele está demonstrando que ele está numa situação limítrofe, que ele está disposto a ir às últimas consequências, que a vida dele não tem sentido, e se ele já ameaça matar a mulher, esse risco é aumentado. Pensar, então, na ameaça de homicídio seguido de suicídio é algo extremamente importante e é um forte preditivo de feminicídio, mesmo quando não há outros fatores de risco, mesmo quando não há, inclusive, a violência física prévia. Com relação ao abuso de substâncias e o uso de álcool, acho importante destacar que a literatura tem apontado que o uso de álcool não é um forte preditivo de feminicídio, é sim um fator de risco de reincidência, porque altera a consciência, diminui a ativação no centro de controle, estimulação no cérebro da área responsável pelo centro de controle, então está associado a comportamentos violentos, mas quando queremos compreender o risco de feminicídio, precisamos olhar para o uso abusivo de drogas, né, de substâncias, lícitas ou ilícitas. Então, esse uso de drogas, ele é, sim, mesmo quando isolado, um fator de risco de feminicídio e está associado ao escalonamento de violências físicas. Então, quando pensamos nesse uso abusivo de drogas enquanto um fator de risco de feminicídio, precisamos lembrar que ele está associado, então, ao escalonamento da violência, e, em especial, ao escalonamento súbito. A literatura aponta que também algumas características do homem estão associadas ao maior risco de feminicídio, dentre elas, por exemplo, o ciúme excessivo e o controle. E aí, quando eu falo aqui do ciúme excessivo, ele difere do ciúme patológico que eu citei enquanto um comprometimento mental. Aqui falo do ciúme relacionado ao amor e à compreensão da mulher enquanto posse. Quando esse ciúme ele é excessivo, ele está relacionado ao risco de feminicídio. Há situações onde o homem ele compreende que ele deve controlar e monitorar as atividades da mulher, vão dificultar o acesso dessa mulher a uma rede e a ajuda que poderia
ser oferecida para ela sair dessa situação de violência. Então, quando o homem é excessivamente ciumento e a mulher está isolada, devemos ter uma grande preocupação com relação ao risco de feminicídio. E temos estudos internacionais e estudos brasileiros, inclusive da Bárbara Soares, que demonstra que, quando o homem ele é excessivamente ciumento, controlador, e ele tem alguma profissão que facilite o acesso à arma ou acesso a informações para ir atrás dessa mulher, caso ela tente deixá-lo, que isso aumenta o risco de feminicídio. História criminal também é um fator de risco de feminicídio. Então, um homem que cometeu outros crimes que não relacionados à violência contrafamiliar, parceira íntima, pessoas conhecidas, precisamos considerar que ele tem uma maior chance de reincidir, caso ele já tenha cometido essas violências, mas ser preso por outros crimes que não relacionados ao homicídio daquela parceira íntima não vai diferenciar quem comete a violência contra a parceira e quem não comete. Então, precisamos, quando pensamos nessa história criminal, dar uma especial atenção para aquelas situações onde o homem já cometeu violência contra outra parceira, contra pessoas conhecidas, contra pessoas da família. Fácil acesso à arma de fogo e ameaças com armas também é fator de risco de feminicídio. Nem vou me adentrar a esse fator, que esse fator já é mais claro, mais conhecido, e já me avisaram que eu tenho aqui 4 minutos. Vou, então, para um ponto que é mais... gera mais dúvidas, que é o desemprego ou situação econômica estável. Esse fator, muitas vezes, não são considerados por nós profissionais e precisamos difundir a importância de entender qual é a relação entre desemprego e situação econômica instável e o feminicídio. Um homem, né, que está desempregado, que faz bicos, que muda constantemente de emprego, é um homem que ele vive um estressor, e esse estressor está associado a ocorrências de conflitos no contexto doméstico. Então, não quer dizer que todo homem desempregado vai cometer violência contra a mulher, mas se ele já tem um histórico de outras violências e ele passa por essa situação, isso pode aumentar o risco. Temos, inclusive, um estudo, que esse estudo não é brasileiro, ele é um estudo da americana Jacqueline Campbell, de 2003, que mostra, inclusive, que o desemprego sozinho ele foi um forte fator preditivo para feminicídio nos Estados Unidos, inclusive sendo um fator de base para outros fatores que eram considerados como raça e etnia. Então, nesse estudo, a Campbell percebeu que mulheres negras sofriam mais violência no contexto americano, mas que isso estava associado não ao fato em si da mulher ser negra, mas que estava associado à situação econômica instável e ao desemprego da mulher e do autor dessa violência. O isolamento do casal também é forte fator de risco de feminicídio. Aqui precisamos considerar a situação onde o homem e a mulher estão isolados. Então, isso aumenta a possibilidade de violência, porque a mulher não tem acesso à rede que possa oferecer ajuda, como também o homem não tem acesso à rede dele para oferecer assistência e apontar que aquela situação está ficando grave. Ter crianças de relação anterior que vive com o casal também é fator de risco de feminicídio. E aqui precisamos diferenciar que, quando o casal tem muitos filhos, isso é fator de risco de reincidência, mas quando a mulher tem filhos de outra relação, isso gera mais conflitos relacionados àquelas crianças, ao relacionamento anterior. E se o homem tem outros comportamentos, como comportamento controlador, ciúme excessivo, aí o risco é aumentado de feminicídio. O status do relacionamento é importante para compreender risco. Temos estudos que demonstram que mulheres que mantêm uma relação de conjugalidade não formalizada têm mais risco do que aquelas mulheres que são casadas formalmente e as mulheres que namoram. E os estudos demonstram que essas relações de coabitação costumam ser relações mais tênues, instáveis, com maior possibilidade de ruptura, em contextos de outros fatores de risco, como muitas crianças, como filhos de relacionamentos anteriores. Então, quando pensamos mulheres que namoram, têm menor risco de feminicídio, mas comparando mulheres que têm uma união conjugal, aquelas em que a união não é formal, tem mais risco de feminicídio. Me avisaram que meu tempo está acabando e já estou finalizando a minha fala.
que precisamos também considerar alguns fatores relacionados à mulher, que são importantes para compreender o risco. Que fatores são esses? A mulher ser jovem, e aqui a literatura não ajuda muito, dizendo um jovem de 18 a 50 anos, então é uma faixa etária extensa. Acredito que todas nós aqui, então, estamos nessa faixa etária, mulheres, então, nesse contexto. A grande diferença etária com o autor também é um fator de risco de feminicídio. E aqui eu tenho uma referência um pouco melhor. Quando a mulher é 10 anos mais velha que o autor, é fator de risco de feminicídio, ou quando o autor é de 10 a 15 anos mais velho que a mulher, é fator de risco de feminicídio. Enfim, são essas as contribuições. Agradeço pela escuta, pelo tempo e possibilidade de partilhar, e gostaria de agradecer também a possibilidade de ter participado dessa discussão sobre o formulário de avaliação de risco que vai ser apresentado aqui. Obrigada. Eu agradeço a doutora Marcela por trazer todos esses elementos com base em dados que ela pesquisou e de outras pesquisadoras. Só lembrando que o Brasil é grande e o formulário tem uma base mínima, mas vai depender da sensibilidade de cada um e do contexto local. E aí essa é a nossa principal característica. O Brasil é enorme, culturas diferentes, e os senhores vão se capacitar para atender e compreender esses fatores de acordo com o contexto local. Muito obrigada, professora Marcela, e eu já passo para o cerimonial, devolvo para o próximo painel. Obrigada.